Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, já faz um tempo que eu gostaria de gravar esse vídeo, né, acerca dos números. Eu tenho falado muito aí nos meus últimos vídeos sobre a importância de nós entendermos essa questão da numerologia. E quando eu falo aqui de numerologia, eu não estou me referindo a essa numerologia utilizada para fazer mapa astral, esse tipo de coisa, né, que os místicos mais usam, mas eu estou falando de algo muito mais profundo, de um conhecimento muito mais antigo e de algo que ainda é pouco compreendido da forma correta, e é uma área que é preciso ter um aprofundamento de estudo muito grande e uma cautela muito grande, porque muita gente, da mesma forma que fazem com os escritos antigos, né, acaba transformando isso num conceito religioso. E não é o que eu quero trazer nesse vídeo. O que eu quero trazer nesse vídeo é o despertar para que vocês possam compreender que sim, que a matemática, que os números, eles têm uma influência muito grande no cosmos, eles têm uma influência muito grande no universo, têm uma influência muito grande na nossa vida, e que sim, também existem pessoas que têm um conhecimento profundo disso e utilizam disso muitas vezes para conquistar, para validar aquilo que estão fazendo ou conquistar aquilo que desejam, né? Eu gostaria de começar esse vídeo trazendo para vocês algo que é bem interessante, né? Recentemente aí nós tivemos o falecimento do príncipe Philip, que era marido da rainha Elizabeth, né? E olha que interessante, o príncipe Philip morreu aos 99 anos, né? Eu quero nesse vídeo me ater principalmente aos números 3, 6 e 9, tá? E ao número 33. E alguns desdobramentos desse número. E eu quero que vocês acompanhem essa linha de raciocínio. Talvez esse vídeo fique muito longo, eu não sei se, dependendo do tamanho que ele ficar, se eu vou dividi-lo em duas ou três partes. Ao final da gravação aqui eu vou estar refletindo sobre isso. Até porque, infelizmente, a gente vive numa época de pessoas imediatistas e elas não têm paciência para assistir o conteúdo inteiro e muitas vezes acabam até negativando o vídeo antes mesmo de entender a linha de raciocínio, ou acabam postando um comentário ridículo antes mesmo de assistir o vídeo inteiro. Então, se você é desses, já pula fora, nem continua, porque esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para pessoas que realmente buscam conhecimento, têm paciência, querem pagar o preço de aprender, independente de quanto tempo isso demore. Então, se você é imediatista, se você é ansioso, se você tem mais facilidade de falar do que ouvir, então já pula para frente, já vai para outro canal, já vai para outro vídeo, que isso aqui com certeza não é para você. Beleza? Agora, para aqueles que querem conhecimento, que querem aprender algo diferente, que têm interesse em evoluir o seu conhecimento, que querem entender um pouco como as coisas nesse planeta funcionam, que querem entender um pouco sobre alguns mistérios que não são passados para nós, porque as pessoas que usam desse tipo de mistério, elas usam em benefício próprio, como eu falei no começo do vídeo. Esse vídeo sim é para você e tenho certeza que você vai se surpreender com bastante coisa que você vai ver aqui. Só tomar um gole de água, porque a garganta secou. E vamos para frente. Então, pessoal, morreu aí o príncipe Philip, né? Que, aliás, teve uma existência terrena aí bem longa, né? 99 anos. E viveu bem, né, o príncipe Philip. Aproveitou bastante a vida. Afinal de contas, viver 99 anos não é para qualquer um, né? E a rainha Elizabeth que o diga, né? Então, o que chamou atenção aqui? Primeiro que ele morreu aos 99 anos, certo? Segundo que ele morreu aos 99 anos numa sexta-feira, dia 9. Opa! Aí o negócio já começa a ficar gostoso para quem
acompanhe, quem tem a perspicácia de enxergar algumas coisas relacionadas à data, a números, né? Repetindo, não se trata de numerologia, não se trata de cabala, se trata de algo, pessoal, que independente de eu, você, a minha mãe, a, a minha avó, o seu pastor, o seu padre, o seu pai de santo, o seu mentor espiritual, acreditarmos ou não, existe, tá? É algo que existe independente da minha vontade, da sua vontade ou da vontade de quem quer que seja. Existe. São coisas que acontecem no universo e que estão à disposição do universo, que ela vai continuar existindo, ela vai continuar tendo a sua força, independente de você acreditar ou não. Só que enquanto você fica aí com a tua cabeça religiosa, achando que, ai, mas tem que ser Deus, tem que ser fulano, tem que ser ciclano, tem gente se aproveitando disso. Tá? Tem gente usando o poder desses números para conseguir aquilo que desejam, para validar aquilo que querem fazer. Então são muitas as situações, porque esses números eles exercem uma força tão grande, tá, dentro do cosmos, dentro do universo, que é uma força imparável. Tá? Existe um livro chamado A Ciência para Ficar Rico, o autor é o Wallace Wallace. Eu sugiro que vocês leiam, que é um conhecimento muito, mas muito precioso, ao qual ele chama Deus, né, a força universal, de matéria amorfa. E ele explica nesse livro que essa matéria amorfa, essa fonte criadora, ela cria independentemente de se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Mas ela cria de acordo com o quê? De acordo com a ordem de quem a aciona. De acordo com a ordenança daquele que está fazendo com que ela trabalhe. Entendem? No livro de Greg Braden, também, o livro chamado A Matriz Divina, esse livro fala a mesma coisa, só que Greg Braden ele chama essa matéria de a teia da criação, ou a própria matriz divina. O que seria isso, pessoal, em resumo? Porque eu não quero confundir a mente, principalmente daqueles que ainda não têm um preparo a nível de conhecimento para poder entender determinadas coisas. São ferramentas que aquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas, ao qual eu não sei quem é, né, e ao qual eu busco a compreensão, mas com certeza não é o Deus bíblico. Eu estou falando de algo muito maior do que o Deus bíblico físico. Estou falando algo que transcende a Bíblia e muito. Né? Eu estou falando daquele que é responsável pela criação de tudo, de cada molécula, de cada átomo, de cada fonte de vida e de cada forma viva que proporcionou a criação de outras formas vivas. Ele criou ferramentas e mecanismos para que fossem acessados por qualquer ser vivente. E através disso, manipular o processo de desdobramento da vida, da criação. É isso muitas vezes que as pessoas não entendem, principalmente os cristãos. Eu me dirijo aos cristãos porque eu fui cristão por muito tempo e nós vivemos num país onde a sua grande maioria é cristã. Quando Jesus falou da fé que pode mover um monte de lugar, mover uma montanha de lugar, se caso ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, e as pessoas, a religião atribuiu essa fé no próprio Jesus, né? Quando você vê um pastor falando sobre isso, em sua maioria, eles falam, se a sua fé em Jesus for uma fé inabalável, você vai dar ordem para o monte e ele vai mudar de lugar. Mas não era isso que Jesus estava dizendo, se é que Jesus disse isso. Né? Porque existem algumas divergências em relação a muita coisa sobre o que Jesus teria dito e o que ele não teria dito. Mas isso é tema, de repente, para outros vídeos. Mas essa fé, na verdade, que foi descaracterizada através da religião, e um dos papéis da religião foi exatamente esse, tirar do homem o conhecimento de onde ele deveria depositar
a fé dele, a certeza dele, e transferir esse conhecimento para uma fé mística na figura de Jesus, tornando o ser humano, tornando o homem totalmente dependente da figura de Jesus. E, em paralelo, dependente da religião, porque sem a religião você não conhece Jesus. E sem Jesus você não exerce a fé. Então foi feita uma trama muito, muito bem arquitetada para que você não entendesse que a fé, na verdade, ela deve ser baseada naquilo que foi criado desde sempre. Né? Naquilo que foi criado desde sempre. E essa matéria, essa matéria amorfa, essa matriz divina, essa teia da criação, ela existe. E independente do seu desejo ser bom ou ser ruim, ela vai trabalhar a favor de você. Olha que louco isso. Por quê? Porque ela não está ali para julgar os teus desejos, mas ela está ali para realizar os seus desejos, de acordo com a chave. Você precisa ter a chave para acionar ela. Então eu posso dizer para vocês que uma pessoa do gabarito do príncipe Philip, perdão, né, vindo já de uma família real, né, que existem muitos rumores por trás, né? Se você for estudar mais profundamente, você vai ver que eles têm um cuidado com a mistura do sangue deles, né? Eles trazem, no meu conhecimento, tá? No meu conhecimento, isso eu não vou forçar que ninguém acredite nisso, mas é uma família real que traz no seu DNA o sangue daqueles que vieram aqui se misturar com a raça humana, né? Que são os Nefilim lá atrás, desde o Éden, desde do conto do Éden, que foi distorcido também na Bíblia. Tem um vídeo aqui que na época quando eu gravei, que fala da descendência da serpente, muita gente me criticou no YouTube, tá? Muita gente falou que eu tava ficando louco. Onde já se viu? Você está descaracterizando a Bíblia, você está descaracterizando a história de Adão, do primeiro homem, você tem que ter mais respeito, tal. Só que hoje muita gente fala disso. Só que a primeira pessoa a falar disso no YouTube, na época, fui eu. Mostrando que a descendência da mulher, que Caim, na verdade, era a descendência... O pecado que ocorreu no Éden foi o ato sexual entre a mulher e um ser que não era daqui. E esse gerou Caim, e por isso Caim matou Abel. Esse foi o motivo da discórdia entre eles. Né? Por isso que dali para frente se tornou uma descendência e outra descendência. Eram dois tipos de sangues diferentes. Né? Mas as pessoas na época não tinham talvez conhecimento ou não tinham condições ainda de entender sobre isso. Mas beleza, mas nem é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer para vocês assim, ó. O príncipe Philip ter morrido aos 99 anos numa sexta-feira, no dia 9, não é coincidência. Tá? Não é coincidência. Tá? Então, algo tem por trás desse falecimento. Seria um sacrifício? Não sei. Seria um auto-sacrifício? Também não sei. Né? Porque para eles, na cultura desses caras, o sacrifício é algo nobre. O auto-sacrifício em prol, de repente, do restante do legado é algo nobre. Então, assim, eu não posso dizer se é ou se não é. Mas que alguém do gabarito dele, fazendo parte da nobreza da Inglaterra, onde já se falam tanta coisa, onde já se tem tantos rumores e tantas suspeitas, morrer aos 99 anos, numa sexta-feira, no dia 9, vocês podem ter certeza que coincidência não é. Beleza? Então, esse daqui seria o nosso cabeçalho do vídeo, porque agora nós vamos começar a se aprofundar em algo muito maior. Então vamos lá. O segredo do número 33. Quando os Rockefellers formaram seus governos do Conselho de Estado para controlar as legislaturas estatais americanas, apoiaram a organização em um edifício numerado 1313. Pela mesma razão, muitas coisas ocorreram em 1933,
Porque 33 é um número esotérico muito importante, que representa uma frequência vibracional. Esse texto eu retirei da internet, talvez lá no fim deva ter até o site ali e tal, mas eu não. Se não tiver, eu também não recordo. Mas aqui eu achei algumas coisas interessantes e isso veio até para facilitar o meu trabalho aqui. Porém, é preciso eu ir fazendo, pontuando algumas coisas. O 33 ele não tem uma importância somente dentro do cenário esotérico, tá? Ele tem uma importância dentro do cenário universal. Quando fala aqui que ele representa uma frequência vibracional, isso é fato, tá? É que muita gente, quando ouve esse tipo de coisa, leva para o lado do esoterismo, e o esoterismo, como acabou se tornando uma religião, mesmo não sendo uma religião estabelecida com placa e com líderes e tudo mais, mas se tornou sim uma religião, porque tem muita gente que fala, que religião você é? Ah, eu sou esotérico. Então acabaram distorcendo ou tirando a credibilidade da representatividade que isso tem, mas de fato isso tem. E eu gosto de citar sempre o que Nikola Tesla falou, né? Que se o homem compreendesse a grandeza dos números 3, 6 e 9, ele teria a chave para entender o universo, né? Ou seja, ele fala da magnificência dos números 3, 6 e 9, né? Então, assim, realmente, esses números eles têm uma força muito grande dentro do universo por conta das suas frequências. Tudo que nós fazemos é baseado em frequência. Quando você pega e sintoniza um rádio na tua casa, por exemplo, você está ouvindo lá a Jovem Pan, né? Então a Jovem Pan em São Paulo ela tem uma frequência, no Rio de Janeiro de repente é outra, lá no Mato Grosso é outra, enfim. Por que isso? Porque é a frequência por onde está transitando as ondas sonoras dessa rádio. Isso é baseado em números. O número representa um ponto por onde essa frequência está circulando. E isso é tão grande, isso é tão forte. Se vocês forem ver, não sei se todos aqui já leram o livro Enoch, mas o livro Enoch diz que os nefilins, e aqui eu faço mais um adendo, eu vou ser chato nisso enquanto eu estiver vivo e enquanto eu estiver falando no YouTube. Muita gente confunde os nefilins com os gigantes. Os nefilins não são os gigantes. Os nefilins são aqueles que vieram de outro plano para cá, eu não sei se é de outro planeta, outro mundo, outro céu, ou seja lá o que for, mas que vieram para cá com o intuito de se misturar com a raça humana, desagradando aquele que era líder deles, né? Muita gente diz que são os Anunnaki, enfim, não é tema para esse vídeo também. Só que em dado momento eles fizeram um juramento aqui na Terra, e esse juramento ele foi feito no Monte Hermon. E o Monte Hermon está exatamente no paralelo 33. Então, isso não é algo que é uma simples coincidência. Não. Esses caras vieram para cá e fizeram esse juramento lá porque eles sabiam que o paralelo 33, na verdade, é latitude e longitude 33, tá? Eles sabiam que isso tinha um poder dentro da esfera universal, um poder que mexe com as frequências vibracionais a ponto de fazer com que aquilo que eles estavam executando naquele momento tivesse uma validação, tivesse uma importância, tá? Então, a utilização desses números é única e especificamente para isso, para fazer com que esse juramento, esse ato deles tivesse validação, tivesse poder, né? Então vamos lá. Os Anunnaki aparecem no mito da criação babilônico Enumelish. Na versão final ampliada, Marduk, após a criação da humanidade, divide os Anunnaki e atribuiu-se os seus postos apropriados, 300 no céu e 300 sobre a terra. Em agradecimento, os Anunnaki, os grandes deuses, construíram Exágila, a esplêndida,
Eles ergueram a cabeça de Exágila, igualando-a a Apsu, tendo construído um palco, torre tão elevado quanto Apsu. Puseram em cima dela uma morada para Marduk, Enlil e Ea. Então eles construíram seus próprios santuários. Aqui está fazendo uma referência, né, o autor desse texto aqui fez uma referência à divisão que os Anunnaki fizeram, deixando 300 no céu e 300 na terra, né, ou seja, formando o número 33, né, 3 e 3. Porém, eu confesso para vocês que eu sou um profundo estudioso dessas questões da Suméria, dos Anunnaki, dos Nephilim, e eu não achei essa informação. Essa informação ela está apenas no Wikipedia, tá? E no Wikipedia qualquer pessoa pode postar algo lá. Muitas vezes a gente usa o Wikipedia como referência, mas eu sempre que uso, eu pesquiso em outras fontes para confirmar a informação. E essa informação aqui eu não achei. Tampouco no Enuma Elish. Eu tenho o livro Enuma Elish, já li ele umas 3 vezes, não tem essa informação aqui. Talvez essa informação esteja em alguns dos livros de Zecharia Sitchin. E se estiver, aí já tem a minha desconfiança. Por quê? Porque Zecharia Sitchin não tem, para mim, credibilidade alguma para falar de escrita sumeriana. Eu sei que tem muita gente que morre de amores pelo Sitchin, né? Ficou apaixonado pelas ficções dele, como o Livro Perdido de Enki, o 12º Planeta e por aí vai. Mas, de fato, nenhuma pesquisa de Zecharia Sitchin é levada a sério por pesquisadores sérios, né? Eu já fiz um vídeo aqui muito antigo onde eu mostrava que primeiro Zecharia Sitchin era maçom e segundo que ele não tinha formação nenhuma na área de línguas semíticas para poder ser considerado um dos maiores tradutores de escrita cuneiforme sumeriana. Então fica difícil levar a sério alguém que era formado em História da Economia e que dizia ser um dos maiores conhecedores de escrita sumeriana do mundo, né? Então, assim, ele foi contestado por Michael J. Heiser, que é sim um grande especialista, pelo próprio Samuel Noah Kramer, que também é um especialista de línguas sumerianas. E não existe nada que corrobore as traduções de Zecharia Sitchin, as pseudo-traduções dele, e muito pelo contrário, aqueles que são sérios contestam e não sabem de onde ele tirou, quer dizer, sabem, né? Ele tirou da cabeça dele muitas dos textos que ele apresenta nos seus livros, alegando ser traduções de escritas ou de placas de escrita cuneiforme, placas de argila de escrita cuneiforme sumeriana. Mas beleza, vamos lá. 33 na maçonaria. 33, grau 33, soberano grande inspetor geral, é o último grau. Há controvérsias, tá? Mas enfim. Fecha o ciclo de estudos. É, em última análise, o maçom mais responsável pelos destinos da maçonaria no país. É o guardião mestre e condutor da maçonaria. Pessoal, lógico, tem coisas na maçonaria que elas não são vazadas para nós, né? Muitas vezes, isso conversando já com vários maçons, tá? Eles vazam aquilo que eles querem que as pessoas pensem sobre eles. Então é preciso tomar muito cuidado quando se vê um maçom na internet falando: ah, o maçom revela, ah, o maçom fala. Muitas vezes eles estão falando aquilo que eles querem que nós pensemos que é, quando na verdade não é. Né? Então tem muitas coisas que são guardadas lá dentro, e aqueles que estão lá dentro, que são de graus menores, grau 9, grau 14, eles não têm conhecimento ainda. Então, pelo que eu sei, existe sim níveis acima do grau 33. Um deles seria o 34, que já seria como uma espécie de ascendência, né? Mas esse também é um outro assunto muito polêmico, e como é muito especulativo, porque primeiro que eu não sou maçom, segundo que eu não sou grau 33, e eu não tenho contato com nenhum grau 33 que realmente tivesse me falado sobre isso de uma forma mais ampla. Então eu não vou especular. Vamos nos ater somente ao número 33.
né? E esse número 33, com certeza, ele não está aqui à toa. O grau 33, sendo considerado o grau máximo, o grau onde fecha os ciclos de estudos, onde o maçom se torna um soberano, né? Não é à toa, tá? Não é à toa. A importância do número 33 aí dentro da maçonaria também. Vale aqui a gente lembrar também que dentro do próprio cristianismo nós temos muitas utilizações do número 33. Uma das mais famosas dela é a própria idade de Cristo, a idade com que Cristo teria morrido, né? Com 33 anos, e vocês podem ter certeza que isso também não é coincidência. Vamos lá, algumas coisas interessantes envolvendo o 33. Em 12 de abril de 1945, o presidente Franklin Roosevelt teve sua morte súbita com uma hemorragia cerebral em Warm Springs, Georgia, situada no paralelo 33. Olha só que interessante, 12 de abril, né? 2 mais 1, 3, 1945, 4 mais 5, 9. E além disso, ainda a morte ocorreu no paralelo 33. Suas últimas palavras foram: estou com uma dor de cabeça terrível. Os registros médicos dele desapareceram. Roosevelt foi substituído por Harry S. Truman, um maçom do grau 33. Semanas mais tarde, Truman ordenou o ataque a Hiroshima e Nagasaki, com bombas nucleares local situado no paralelo 33 também. 2 anos mais tarde, houve um incidente de Roswell, no Novo México, aquele dos postos OVNI e tudo mais, que fica também no mesmo paralelo 33, onde teria sido encontrado um OVNI e os corpos ETs. Durante a presidência de Truman, a CIA foi criada pelos membros da elite da inteligência britânica. O logotipo das Nações Unidas em azul franco-maçom, com 33 seções dentro do círculo, de acordo com os 33 graus oficiais do rito escocês da maçonaria. John Kennedy foi assassinado em Dallas, Texas, paralelo 33. Houve 33 presidentes nos Estados Unidos geneticamente relacionados com 2 pessoas. O rei da Inglaterra, lembra que eu estava falando para vocês no começo desse vídeo dos genes deles, né, que eles não misturam, eles tendem a perpetuar os seus genes. O rei Alfred da Inglaterra, o grande e o famoso monarca da França no século IX, Carlos Magno, que foi um maravilhoso servo da fraternidade babilônica. O fim da Primeira Guerra Mundial foi em 11 de novembro, às 11 horas da manhã. O número 11 ele tem uma importância muito grande também, meus amigos. Por quê? Porque se você dividir 33 por 3, vai dar 11. Né? Então, assim, são desdobramentos do número que tem uma importância muito grande e eles usam muitas vezes esses desdobramentos para fazer com que o número não fique evidenciado num primeiro momento, tá? Mas que ele fique de uma forma oculta. E Hitler se matou exatamente às 3h30 da tarde do dia 30 de abril de 1945, 4 mais 5, 9. Após o autoatentado de 11/9, os Estados Unidos atacaram o Iraque e Bagdá, situado exatamente no paralelo 33, 11/9. Ah, mas o que tem a ver o 11/9? Se você somar, vocês podem perceber que muitas vezes eles usam os números 11, 9 e 13. Se você somar 11 mais 9 mais 13, vai dar 33. Os Estados Unidos atacaram o Iraque, situado exatamente no paralelo 33. Quando saiu esse texto aqui, estava na época que os Estados Unidos estavam no impasse lá com o Irã, né? Pé de guerra com o Irã. Então, atualmente, os Estados Unidos pressionam o Irã por questões nucleares, e o Irã está localizado também no paralelo 33. É interessante, meus amigos, a gente falar do Irã, do Iraque, né? Porque são países que estão muito ligados à Suméria, a antiga Mesopotâmia, Babilônia, e muitas coisas aconteceram por lá, né? Eu fiz um vídeo, acho que esse vídeo até deve estar no meu canal, aí se eu não tirei, falando da Torre de Babel, e eu mostro nesse vídeo um rabino que ele faz ali a gematria dos textos que relatam a Torre de Babel, e aparece ali as palavras em oculto, nave espacial, portal tridimensional. E inclusive eu já mostrei em alguns vídeos aqui que existem evidências de que, na verdade, os Estados Unidos, quando invadiu o Iraque, com a premissa de derrubar o Saddam Hussein, porque era um ditador e tinha armas nucleares e papapá, armas essas que nunca apareceram,
eles estavam, na verdade, na busca de tecnologia para manipular o espaço-tempo, e essa tecnologia era uma tecnologia antiga, né, que dava acesso a portais tridimensionais, e não é à toa que logo depois disso foi descoberto, foi acionado o CERN e descoberto o bóson de Higgs, né? Então, logo depois que os Estados Unidos tomou o Iraque, alguns anos depois, ali, se não me engano, acho que um ano depois, já foi feita essa descoberta, foi ativado o CERN, né, que já vinha sendo construído há muito tempo. Então muita gente acredita que a tecnologia que faltava para o CERN estava perdida ali. E tem muitas fotos na internet, muitas delas foram até tiradas, mas na Deep Web está bem disponível, onde soldados americanos estavam dentro do zigurate de Saddam Hussein com peças de ouro, onde tinha imagens dos deuses Anunnaki e imagens de discos voadores e um monte de coisas. E isso daí é uma coisa bem profunda para se estudar. Mas enfim, então existe sim um interesse naquela região, e não por conta da questão é, de armas nucleares, porque o país que mais tem arma nuclear, que mais desenvolve tecnologia nuclear é o próprio Estados Unidos. E ninguém vai lá invadir os Estados Unidos para proibir que eles façam. Então eles têm uma proibição com outros países, mas na verdade o único país até hoje que detonou uma arma nuclear sobre outro país foi o próprio Estados Unidos, que fez isso com o Japão. Né? Então, assim, as pessoas elas gostam de contradizer esse tipo de suspeita, porque é muito surreal. Né? Mas não é porque é surreal porque não pode existir, é surreal porque as pessoas não têm na mente delas um conhecimento acerca do que é as coisas por detrás da cortina. As pessoas elas vivem esse mundo físico e elas só acreditam naquilo que a televisão mostra, naquilo que faz sentido para elas. Ah, faz sentido para mim, eu acredito. Nem sei, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. As maiores verdades, elas são acima da lógica, elas são acima da nossa compreensão. Por que isso? Porque a nossa compreensão é limitada, cara. A nossa compreensão é uma compreensão muito básica, muito superficial. Por quê? Primeiro, que nós vivemos num corpo físico que foi totalmente manipulado, né? Se você for fazer um estudo mais a fundo do nosso cérebro, eu até sugiro para vocês um livro muito bacana do Dr. Deepak Chopra chamado Super Cérebro. E a gente vai entender que o nosso cérebro, sim, ele tem algumas limitações, como se fosse uma limitação de fábrica, né? É a mesma coisa daquele carro que você compra, potente pra caramba, mas ele vem com um limitador no sistema de injeção dele que não permite que o carro ande mais do que ele poderia andar, né? Do que ele foi projetado para andar. E assim é o cérebro humano. O cérebro humano ele tem alguns bloqueios que são bloqueios de fábrica que impedem da gente desenvolver e ascender para um nível superior. Isso não é à toa, isso é proposital, né? Isso é proposital. Isso foi feito de uma forma para que a gente fosse realmente limitado. E essa limitação, ela faz com que nós, muitas vezes, não consigamos compreender coisas que acontecem e que são reais, mas a gente não tem a mínima capacidade de compreender, porque aquilo para nós é absurdo.